Fala pessoal, estamos começando mais um programa do Professor das Obras Podcast e hoje eu vim falar sobre alguma coisa aqui que o pessoal tem medo. Tem medo que vai explodir, quando sente o cheiro já fica com... E falando nisso, olha, eu tô escutando uma música aqui. Eu tô ouvindo também. Você tá ouvindo, Maurício, uma musiquinha? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo uma musiquinha aqui. Que Olha música? o gás! Oh, a música do gás! Hoje eu vou falar sobre instalação de gás. E para isso eu trouxe o Maurício, da MMD Gás, com 10 anos de experiência trabalhando com gás, mais de 20 prédios, mais de 100 casas feitas. É muita obra, viu, Maurício? Parabéns pelo trabalho, você é uma pessoa muito boa, conheço o seu trabalho e obrigado por ter vindo aqui no programa do Professor das Obras. Ô, Gão, prazer é meu estar aqui. Também conheço o seu trabalho, trabalhamos junto aí em algumas obras. Já tem 10 anos que eu estou no gás. Estava apenas no gás natural. Hoje, com o mercado aberto, a gente faz gás natural e GLP, que é o botijão, e levando bom trabalho e segurança para os nossos clientes. Legal, legal. E principalmente quando a gente fala de gás, né? Essa palavra de segurança, ela toma mais força do que em outros serviços, talvez, da construção civil. O gás, ele remete um perigo, né? As pessoas ficam com medo do gás. Né? Então, acho que é legal essa palavra, segurança contra o gás aí, né? Que na verdade, assim, qualquer problema na obra que você tiver de água, resolve. O problema de gás vazando é muito perigoso. Então, na hora que você for fazer uma obra, contrate uma pessoa, uma empresa que sabe o que está fazendo, porque é a vida que está em risco. Perfeito. Legal. Vamos começar a entender um pouquinho aqui do assunto técnico do gás. E eu tenho algumas perguntas aqui. E primeiro que assim, quando a gente fala em gás, em obra, o que as pessoas precisam entender é que, basicamente, assim, existem dois tipos de gás. Né? Existe o gás GLP e existe o gás natural. Você pode me explicar qual que é a diferença do GLP para o gás natural? Sim. Vamos lá. O GLP, ele é extraído do petróleo, então ele tem uma mistura, e o gás natural é natural mesmo, eles tiram o gás depois do petróleo lá embaixo, então ele é mais limpo, ele é mais leve que o outro, e hoje seria o combustível mais limpo que nós temos para alimentar indústrias, residências, tudo isso aí. Legal. E o gás natural, não é todo lugar que eu tenho ele. Tem alguns lugares que eu tenho o gás natural e tem outros lugares que eu não tenho. Eu digo assim, ter de demanda para a gente poder usufruir, para o cidadão poder usufruir dele. Por que isso acontece? Por que tem lugares que eu tenho, tem lugares que eu não tenho? Demanda teríamos para abastecer o Brasil todo. O problema é a malha. Então, por exemplo, se você pegar hoje o SAI, ele faz rede em todo lugar para atender todos os clientes. A malha do gás natural, o pessoal não quer puxar porque é caro e, por exemplo, se ele puxar hoje para um bairro que vai ter pouco cliente, para ele não é viável. Então, assim, você hoje vai usar água na sua casa, você tem o SAI, acabou. E o gás natural, hoje você tem o gás natural e o botijão. Então, hoje o cliente fala assim, se você puxar uma rede num bairro que o pessoal não vai usar, você perdeu aquela rede. Então, eles fazem um estudo primeiro para saber aonde é viável fazer a rede ou não. Legal, então é tipo internet isso, então. Eu não vou passar a Vivo ou a fibra em tal lugar, porque não vai ter um número de pessoas ali suficiente para pagar essa infraestrutura que precisa ser feita naquele local, é isso? Exatamente. Se você vê quando chega uma internet nova, o pessoal passa primeiro perguntando. O gás natural é a mesma coisa. Então, se vai fazer 2, 3, 4 prédios num bairro que não tem, eles puxam. Mas para residência só hoje, muito difícil. E esses lugares que aceitam o gás natural ou que tem ali uma boa aprovação, e aí, né, chama a atenção das concessionárias em fazer essa infraestrutura, são bairros geralmente com uma classe social mais alta, porque o gás natural é mais caro. Qual que é mais ou menos o que você enxerga nas cidades? Não existe classe. Tanto é que o gás natural hoje, ele só não é mais barato que o P13, que é aquele botijão residencial, porque ele tem um subsídio do governo.
dos outros botijões ele ganha de lavada. Então, assim, se você pegar um bairro pobre que tiver lá 200 casas, eles quiserem, eles puxam. Mas o pobre hoje ele já pensa o seguinte, se eu não pagar uma conta, corta, eu fico sem gás. Então, no botijão hoje para eles é mais fácil. Se ele não tem o dinheiro, ele não compra. Então, eles pensam assim, é uma conta a mais para eu pagar no final do mês. Entendi. E aí, o P13 que você fala é o que a grande massa usa, que é aquele botijãozinho que você compra nessas lojas que vendem um botijão de gás, é isso? Exato, é o residencial que a gente chama. Tá, e aí tem o GLP também para os prediais, que ele é muito parecido, o botijão, que na verdade, sim, parecido entre aspas, né? Ele é compridinho, ele é mais alto e tal, isso é por conta do volume também que tem dentro dele, mas ele não é o P13 daí. Isso, né? Aí é o P45, e aí acima do P45 você teria aquele botijão que os caminhões vão abastecer, que é o P190. Ah, tá. Mas aí vai tudo subindo. Por exemplo, o P13 é barato, o P45 já é inviável para uma residência. E o P190 vira um absurdo. Entendi. Então, o P13, ele é mais barato do que o gás natural. Porém, acima do P13 já é mais caro do que o gás natural. Isso. Ele só é mais barato porque ele tem um subsídio do governo, porque é para população de residência de classe baixa, diríamos assim. Legal. E só para entender agora um pouquinho sobre o gás natural. Uma vez feito a malha, né, ele fica disponível para aquela localização a utilização do gás natural. Então, usa quem quer usar do benefício ali do gás natural. Ok. Se eu sou um morador, comprei uma casa em um lugar que tem gás natural, né, eu preciso contratar uma empresa para pegar aquele gás que está passando da rua e levar para os meus pontos de utilização? É isso? Como é que funciona? Não, seria mais ou menos como se você fosse ligar a água. Então, você vai contratar a Naturgy, que é hoje a concessionária aqui de Sorocaba e região. Aí, eles vão até o local, você vai ter que fazer toda a infraestrutura do portão para dentro, e aí sim eles vão fazer a ligação da rua para a sua casa. Tá, então o que eu preciso fazer então é deixar... E como é que faz? Essa é uma dúvida, porque a concessionária, eles vão colocar a água, né, para ficar mais fácil. A água você coloca ali um hidrômetro, né, e você tem a ligação da água da concessionária até o hidrômetro, e da frente, do hidrômetro para dentro da casa é responsabilidade do morador. Você precisa também deixar um hidrômetro semelhante ao da água para o gás, e dali da frente que daí não é um hidrômetro que chama, porque não é água, né? Dali daquele ponto para frente é responsabilidade do morador. Como é que chama? É um medidor? Como é que você chama? Isso, medidor de gás. Medidor. Isso. Tá. Então, na verdade, você vai instalar uma caixa também, que eles têm, própria para isso, e você vai sair com o ponto até os seus pontos de consumo. Por exemplo, fogão, aquecedor. O medidor é a gás natural que fornece por comodato. Quando você é cliente dela, está lá, você não quer mais ser, ela vem e retira o medidor. Ah, legal. Bacana, então é bem semelhante ao da água mesmo, né? Isso. O processo de concessionária é muito parecido, né? A diferença é que não tem malha como o SAI tem, em qualquer rua que você vai hoje tem. E o gás natural, muito lugar não tem aqui em Sorocaba ainda. Porque na verdade o gás é um bem essencial para uma casa, com certeza, mas a água é indiscutível, né? Indiscutível. A água não tem como. Bom, legal. Para entender um pouquinho aí, vamos falar agora que é a sua atuação, que é ali depois do medidor para dentro. Isso. Né? Você não trabalha na concessionária, você trabalha na instalação do gás. Na instalação, na verdade, da infraestrutura para o gás. Né? A gente fala assim, você é um instalador de gás. Na verdade, você não é instalador de gás, né? Então, a gente não pode nem mexer quando tem gás na rede. Nós temos que mexer com a tubulação sem gás. Então, por exemplo, se me chamar para fazer um reparo e tiver gás na rede, nós temos que chamar a concessionária para ela fechar o gás e aí a gente mexer só na tubulação sem o gás. Legal. E aí, entrei então com a minha tubulação de gás para casa, né? E vamos começar a falar um pouquinho de casa. Depois a gente entra no prédio para falar da diferença dos dois. Certo. Tá? Casa é aquilo que você falou. Geralmente, os pontos de utilização são fogão, aquecedor, churrasqueira, lareira. Basicamente é isso. E até você chegou a comentar que tem também
comentar nos bastidores, né? Não agora aqui na gravação. Que também tem algumas casas em lugares muito frios que fazem o aquecimento do piso, né? Como aquecimento de piso de banheiro e tudo mais, que é bem legal também. E dá para fazer isso de outra forma que não seja com gás. E casa geralmente é isso. E como é que assim? Como que funciona o seu trabalho ali? Você entra, pega do medidor que já tem, às vezes não tem. Como é que funciona? Então, na verdade, quando o cliente me contrata, ele tem lá um projeto de engenheiro ou arquiteto, dizendo quais serão os pontos de gás que ele vai ter na residência. Então, a gente sai lá da caixinha do medidor quando é gás natural e leva até os pontos. Quando é GLP, sai da bateria, que a gente chama, porque normalmente a casa não tem um botijão só. Então, a gente chama de bateria quando é mais de um. E vai até os pontos de consumo. Hoje, a maioria que faz hoje é fogão e aquecedor, casa. Quando é casa de alto padrão, aí sim, aí você tem lareira, aí você tem churrasqueira, mas o gás hoje ele serve não só para o fogão, é muito bom o pessoal saber disso, porque inclusive como a energia está muito caro, o aquecedor a gás hoje, além de seguro, é econômico e muito bom. Legal. Os condomínios de casas de médio, alto padrão, geralmente têm infraestrutura de gás natural, porque a minha prática diz que não. Então, essa é uma pergunta legal pelo seguinte, o que a concessionária faz? Exatamente o que eu te falei, ela faz um estudo. Então, quando ela queria entrar nos condomínios, ela contratava um pessoal para ir até os condomínios, fazer um porta a porta ou falar com o síndico. Então, você tem lá um condomínio de 200 casas. Então, eu tenho 40 casas que quer o gás natural. Eles não fazem. Então, para eles tem que ser de 70% a 80%, porque também na hora que você fizer 70%, 80%, quando um vizinho conversar com o outro e ver que realmente é bom, que muita gente tem dúvidas, aí esses outros 20% vão entrar com certeza. Mas no princípio o pessoal não quer fazer, entendeu? Então, a maioria dos condomínios aqui, principalmente esses de alto padrão, não tem. Não tem. E esse processo da execução da infra, ele é feito antes de liberar os lotes para a construção ou ele pode ser feito depois da liberação dos lotes? Então, a concessionária aqui da região hoje é depois de saber que realmente a casa vai ser instalado o gás natural. É o contrário de uma concessionária que nós temos em São Paulo. Ela faz São Paulo, faz Campinas. Eu tenho amigos que moram em Campinas, moram em Piracicaba, que eles passam a rede exatamente do jeito que você falou, nos lotes. Eles deixam a rede pronta, eles não querem saber. Eles fazem a rede e já o princípio do ponto. Fica lá. Se o rapaz vai querer ou não vai, o cliente... Mas eles fazem rede no condomínio inteiro. Então a Comgás, ela trabalha diferente da nossa concessionária aqui, infelizmente. Que para nós é muito ruim. Até, Maurício, uma das coisas que assim, não faz muito sentido isso para mim, porque... Vamos parar para pensar. Você tá ali na sua casa, beleza, você não contava que tinha gás natural e de repente vem o gás natural e se instala ali no condomínio. Você tá com o piso feito, você tá com a casa recém-construída, pintadinha. Pô, por mais que seja legal, benéfico o gás natural, para você colocar, aí você vai pensar 10 vezes, porque você já fez todo o serviço pensando num GLP ou às vezes, né? Enfim... Então, para mim, não faz muito sentido isso de querer passar depois. Então, eu não consigo entender muito bem isso. Você tem algum caso, algum exemplo de condomínio que você já viu que foi feito antes e que deu certo? Então, eu tenho um caso, eu conheço vários. Vou te contar um, porque foi comigo esse. Tá. Ele é até um ex-funcionário da concessionária aqui. Ele mudou para Piracicaba, num condomínio grande, gigante lá, de alto padrão. E ele acabou me ligando e falou, Maurício, você consegue vir fazer a tubulação para mim? Piracicaba? Ele falou, eu sei que é longe e tudo. Eu falei, vou. Aí eu fui lá. O condomínio lá, assim, eu vou chutar por baixo, deve ter umas 300 casas. Alto padrão. A concessionária de São Paulo, que é diferente da nossa, ela passou rede no condomínio inteiro, em lotes. Não tem casa, é lotes. Ela passou tudo. Pensamento dela, exatamente o que você falou. Depois de pronto, numa casa de alto padrão, não vão querer cortar, não vão querer passar aparente. Então, o que ela fez? Vou passar. E todo mundo, eu converso com ele sempre, todo mundo que constrói, puxa o gás natural.
Porque você vai ter botijão dentro de casa, acaba, você tem que trocar. E você até também comentou comigo fora dos bastidores. Quem tem dinheiro não quer saber. Pô, imagina você fazendo uma comida, o empregado esqueceu de trocar o botijão, acabou. Como é que você vai fazer? Então, o gás natural não acontece isso. Então, eu acho que a nossa concessionária aqui, ela deveria repensar isso e sai aqui um monte de lote, de condomínio fechado e passar a rede, porque eu tenho certeza que o pessoal iria pular para esse lado do gás natural. Tá. Eu também concordo com você. Eu acho que o pessoal de médio, alto padrão, eles não querem ficar sabendo de ficar trocando gás e colocando pessoas na casa deles, entrando, né? Inclusive, é um pensamento que às vezes muita gente não tem, mas esse perfil de pessoas tem. Eles não gostam que fique entrando pessoas na casa. Eles gostam de privacidade. Então, o fato de você estar ali, por mais que seja num corredor externo, você tem que atender alguém, você tem que liberar para entrar, vai passar pela garagem onde tem algumas coisas, aquela coisa, a pessoa olha. Então, eles falam, não gosto, eu prefiro ter, sabe, privacidade. E o gás natural também oferece essa privacidade, porque a pessoa não precisa se preocupar com trocar, só pagar a conta, né? Então, acho que facilita muito. Uma outra coisa que eu queria saber, Maurício, que assim, eu sei que no mercado predial isso é bem comum, mas no mercado residencial, você tem executado casas que tem projeto de instalação de gás? Sim, a maioria sim. Quando a gente fazia gás natural, aí não, porque você saía na rua oferecendo captando clientes, que a gente chama. Mas hoje a maioria das casas que a gente faz tem projeto ou de arquiteto, ou de engenheiro, e aí a gente segue exatamente o projeto. E para nós é bom, porque você sabe exatamente, porque quando você vai fazer por sua conta, o cliente às vezes fala para você, eu quero o ponto aqui. Depois que você faz, ele fala, puxa, não era. Então o projeto já ajuda bastante nesse ponto. Então a maioria das casas que a gente faz hoje em condomínios é tudo com projeto engenheiro ou arquiteto. Legal. E nos projetos, até uma dúvida que eu tenho. Se você pegar uma casa que ela tem assim, uma testada, uma frente larga, e você tem pontos de gás nas duas laterais, por exemplo, você tem uma lareira do lado direito da casa e a cozinha ela fica do lado esquerdo da casa, ou uma lavanderia que o aquecedor de passagem fica do lado esquerdo da casa. Então, assim, você teoricamente precisaria atravessar a casa com a tubulação de gás se você concentrasse a sua infra, ali, a sua rede, em um dos corredores. Ou qual que é a solução que você percebe que os engenheiros aí estão fazendo? Eles colocam um ponto para cada lado e aí faz uma distribuição mais curta ou atravessam a casa mesmo? O que você costuma ver isso? Na verdade, eles não gostam de atravessar a casa, até por um problema lá adiante, você tem que quebrar a casa. Então, eles fazem essa travessia pelos corredores. Então, ele traz um ponto pelo corredor, por exemplo, da direita, alimenta a lavanderia, e pelo corredor, pela garagem, vai para o outro lado. Porque se você tiver um problema lá na frente, você não precisa quebrar dentro da casa. Se bem que os materiais que nós temos hoje aí, que é o caso do PEX, é muito difícil dar problema, diferente do cobre. O PEX hoje veio para ajudar muito nesse ponto de vazamento, de corrosão, porque a gente tem isso no cobre, né? Então, você faz uma tubulação de cobre enterrada. Se você não tomar os cuidados devidos protegendo o cobre, com o tempo ele vai corroendo. E você imagine uma casa com porcelanato se passou por dentro da casa. Encostou numa malha de cobre, de ferro. Deteriorou o tubo e quebrou. Como é que você vai achar um vazamento desse e como é que você vai quebrar uma casa dessa? Então, você passando pelo lado de fora é muito mais fácil. E hoje o PEX não corrói e... Vou falar para você, para dar vazamento num PEX hoje, só se a pessoa fizer um erro muito grande na clipagem, essas coisas. Então, o PEX veio para solucionar bastante. Legal, e fica até a dica para quem está ouvindo, assistindo a gente aí, quando você for pensar no caminho das tubulações de gás da sua casa, pense sempre num caminho que, se você tiver uma manutenção futura, você não vai ter ali que ficar quebrando pisos da casa. Então, sempre caminhos externos. Mesmo que o caminho seja mais longo, prefira eles
do que passar por piso, por parede, por estrutura. Não faça esse tipo de loucura. Passe pela grama, se for o caso, enterrado. Facilite a sua vida em caso de manutenções futuras. Fica a dica aí, tá? Bom, na instalação de gás, Maurício, a hora que vocês entram na obra ali para fazer, eu sei que assim, existem materiais diferentes, tá? E a instalação também tem os seus cuidados. Queria que você falasse um pouquinho para mim dos materiais que hoje pode se trabalhar numa instalação de gás residencial e assim, dos cuidados que vocês tomam ali na hora da execução. Então, o material que a gente mais usava era o cobre. Então, o cobre era o... Hoje ele é muito caro e o cobre ele tem um pequeno problema. As barras são 5 metros. Então, foi que nem você falou, você tem uma obra grande, imagine aí um terreno que você tem que atravessar, por exemplo, de 30 metros. Você tem que emendar 6 barras de tubo. Então, são 6 pontos de solda enterrado que pode dar vazamento. O PEX hoje, ele tem rolo de até 100 metros. Então, se você vai atravessar um terreno de 50 metros, você não vai ter emenda. Então, a probabilidade de vazamento é muito pequena. Você vai ter uma conexão numa ponta e uma conexão na outra. E você vai saber onde estão essas conexões. No cobre, não. Depois que você fez, você não vai lembrar onde tem uma luva, onde não tem, entendeu? E a clipagem, mesmo se tiver movimentação de terreno, não atrapalha, não... E o cobre, como ele é soldado, se tiver uma movimentação, ele quebra, trinca a solda. E tem o PAD também. E o PAD ele é de fusão, termofusão que a gente chama. Também é muito bom. E é um material mais barato hoje. Só que também o PAD é barras de 3 metros. Então, se você vai fazer uma coisa longa, não é aconselhável, porque é muita solda que você tem de fusão e pode dar problema também. Então, hoje PEX multicamada, que a gente chama, é a melhor solução. Problema, você fez lá embutido num piso. Alguém foi instalar alguma coisa e furou com uma broca. Você tem que fazer um buraco muito grande para o conserto, porque como ela é clipada, é uma ferramenta. E no cobre você não teria isso. O cobre, se você furou, você abre lá 10 centímetros, você consegue soldar. Então, o PEX para manutenção é um pouquinho pior, mas o cobre hoje está muito caro. Eu diria quase inviável o cobre hoje. E de vazamento, pode apostar no PEX. Veio para mudar tanto água como gás. Então, o PEX hoje é a solução do mercado, hoje eu diria. E é uma solução meio lógica, né? Porque você falou assim, o PEX ele é mais difícil de dar manutenção, mas em contrapartida, ele quase não dá manutenção. Então, você não precisa se preocupar muito na dificuldade que você vai ter em fazer uma manutenção no PEX, já que ele é um produto que quase não dá manutenção, né? Você vai ter que ser muito sortudo se você tiver uma manutenção de PEX, ou vai ter que pegar uma mão de obra um pouco ruim ali, né? Para executar um serviço que gere uma manutenção no PEX, como você falou, é algo que se você tomar os devidos cuidados, dificilmente você vai ter um problema com ele, né? E assim, o cobre você já está mais sujeito a acontecer esse tipo de problema, porque terra cede, piso cede, e aí... Eu tenho um exemplo bom de um prédio que eu fiz ali no Campolim, e um dos prédios, né? Fizemos, assim, quando a gente termina de fazer o prédio, a gente testa, faz um teste de estanqueidade, emite um laudo. Quando a concessionária vai ligar o gás do prédio, a empresa que faz esse serviço para eles testa. Se tiver vazando, eles não ligam. Então, assim, fizemos o teste, entregamos o prédio, a concessionária foi lá através da contratada dela, fez o teste, ligou o gás do prédio. Perfeito. Passou uns 15, 20 dias, recebi uma ligação do síndico falando, viu, o pessoal veio aqui e lacrou o gás do nosso prédio. Está com vazamento. Aí nós fomos lá com a minha equipe, procuramos o vazamento, achamos o vazamento, consertamos o vazamento. Aí a concessionária volta, testa novamente, religou o gás. Passou 7, 8 dias, lacraram o gás, chamaram a gente de novo, vazando no mesmo lugar. Falei, não é possível. Consertamos novamente, terceira vez, mesmo lugar vazando. Falei, vamos trocar a peça. Trocamos a peça, passou 7 dias, vazou de novo. Fomos lá ver, o abrigo do gás
onde estava o abrigo do gás, começou a ceder. Então, assim, não é que o nosso serviço estava ruim. O que acontecia? A gente soldava e ficava perfeito. Aí o abrigo cedia, trincava a solda. A gente ia lá, consertava, beleza, passava, trincava. Tanto é que eu não havia cobrado da construtora, porque eu falei, é erro meu, né? Mas depois de, acho que eu fui 4 ou 5 vezes, foi que eu fui perceber que... Aí tiramos fotos, fizemos lá um laudo, o pessoal da construtora falou, realmente... Então, mas cedeu e cedeu muito. Então, assim, Hugo, 7 dias cedia um pouco, trincava a solda, a gente consertava. Chique. 7 dias trincava... Eu voltei, acho que, se não me engano, foi 5 ou 6 vezes que eu voltei lá. E terreno cedido. Então, assim, se fosse no PEX, por exemplo, não teria acontecido esse problema. Olha só, né? E eu imagino que vocês iam lá, pensavam no óbvio, que era um problema de conexão, alguma coisa do tipo, e quando, na verdade, um problema estrutural que estava interferindo na instalação. E talvez, se fosse alguma coisa um pouco mais flexível, daria um tempo um pouco maior para aparecer esse vazamento, né? Exatamente. O PAD, que hoje ele tem, acho que, se não me engano, até 79 milímetros, se não me engano, não teria problema, porque ele não é maleável, mas como ele é de termofusão, ele não trincaria. Agora, que nem o cobre que é soldado, qualquer coisa que ele dá uma balançada, e foi meu funcionário que descobriu que estava, como é que pode falar, cedendo. Uhum. A construtora, o zelador, ninguém viu isso. Na quarta ou quinta vez que nós fomos lá, que meu funcionário foi no abrigo e falou assim, pô, tá afundando aqui, ó. Aí foi um trabalho para arrumar aquilo, acho que uns 3 dias para poder, porque teve que cavar tudo. E a fundação do lado do prédio, né? Uhum. Foi tenso. Imagino que teve que resolver primeiro o problema da... Exatamente. Uma erosão, alguma coisa estava acontecendo ali, para depois resolver o problema do gás em definitivo, né? Bom, qual é o maior problema de gás que tem? Eu já sei, mas, né, queria que você falasse aí. Hoje, vazamento. O que causa vazamento? Solda mal feita, conexão mal clipada, furo, você está fazendo uma reforma, vai colocar um gabinete. Prédios hoje, quando entrega para o cliente, você tem manual do proprietário, acho que chama. Isso. Então lá você tem aonde passa o tubo. Só que a hora que o cliente contrata para fazer um gabinete, ele não mostra. Não, o cara vai lá, faz um furo, aí chama a gente. Então, é furo quando você vai trocar um piso também, porque esses prédios, a maioria passa no piso. Uhum. Quebra, fura. E serviço mal feito. A gente pega muito serviço mal feito. Infelizmente, tem muita gente ruim no mercado. Tem muitos bons, mas tem muita gente ruim no mercado. E não é culpa do cara ruim. É culpa de quem contrata. Porque às vezes ele está fazendo uma reforma na casa e ele fala, eu precisava fazer isso. Aí o pedreiro fala, eu sei fazer. Sabe fazer, mas do jeito certo. Então eu já peguei vários casos que o pedreiro soldou. O cobre, por exemplo, para você soldar, ele tem tudo assim. Você tem que lixar para tirar as impurezas. Tem uma pasta que você passa no tubo antes da solda, que ele puxa a solda do estanho. E o cara, ele lixava, mas não passava pasta. Então derretia o estanho, fazia uma crosta, mas não penetrava. Pegamos acho que 8, 9 conexões desse jeito, e vazando. Você consertava uma, testava, continuava vazando. Aí você ia quebrando outra, acho que 8 ou 9 conexões do mesmo jeito. Então, é o que eu falei para você. Sabe fazer, sabe. Faz do jeito certo. Então, e gás é uma coisa muito perigosa. Então, quando for fazer, faça direito. Legal. E essa pasta chama pasta para solda, né? Pasta para solda à base de água. Precisa dela, né, meu amigo? Precisa, não tem jeito. Como que você evita, claro, com esses cuidados, o passo a passo ali da instalação, principalmente a conexão, mas como que você evita vazamento? Quais são as principais técnicas para evitar um vazamento de gás? É na execução, não tem jeito. A execução tem que ser bem feita. E assim, depois que você executou, como é que eu trabalho? Então, você me contratou para fazer uma residência. Então, eu vou lá, passo toda a tubulação na sua residência, terminei de fazer tudo, eu faço um teste de estanqueidade na rede. Tá perfeito? Te entrego, perfeito. Quando você faz o contrapiso, vai colocar o piso, me chama de novo. Por quê? Se o pedreiro seu fez alguma coisa, alguém furou
no meio do caminho, você vai colocar o piso em cima, depois quando for ligar o gás é que você vai detectar isso. E aí você vai me chamar e falar, Maurício, está vazando. E aí quando eu faço o teste, eu filmo e fotografo e mando para o cliente. Então vou falar para você assim, Hugo, você lembra quando eu fiz? Ah, é verdade. E aí eu vou ter que quebrar todo o seu piso para achar. Então assim, antes de botar o piso, não precisa me contratar, contrate alguém que sabe fazer o teste. Por quê? Ele vai refazer o teste e vai falar, tá perfeito. Aí você vai colocar o piso. Antigamente o pessoal para colocar o piso batia um preguinho para esticar a linha, hoje não precisa mais disso. Então assim, antes de assentar um porcelanato, você fez o teste, acabou, não vai furar mais. Então, pegamos muito furo de preguinho e não chamaram a gente antes de pôr o piso. Aí bota aquele porcelanato de 60 por 60, aí chama a concessionária, quando ele chega, fala, tá vazando. Você fala, não é possível. Aí que você vai ver, tinha um furinho de prego no meio da tubulação. Então, tem que tomar cuidado. Então, foi o que você falou aquela hora da extensão. Ah, tem um ponto aqui, um ponto lá. Se eu cruzar a casa, eu vou gastar menos tubo. Só que lá na frente, se der problema, você vai quebrar a sua casa inteira. Então, gasta um pouquinho mais de tubo, um pouquinho mais de mão de obra, mas faz tudo por fora que você não vai ter esse trabalho. É a mesma coisa. Acabou o contrapiso. Vai começar o porcelanato amanhã. Contrata, a pessoa vai lá, faz o teste, você vai ter certeza que não tinha vazamento. Aí você fica tranquilo. Então, é tudo questão de a pessoa ter uma lógica, contratar uma pessoa que saiba fazer, para você não ter prejuízo depois. Porque você imagina que você, dentro da sua casa você tenha lá 8 metros de tubo passando, cobre, vamos falar cobre. Foi testar, tá vazando. Você não sabe onde é, você tem que quebrar o piso todo. Olha o prejuízo que você teve. Então, a maior coisa que eu vejo hoje é a pessoa contratar um serviço de quem não como é que eu posso falar para você? Especialista. Tem que ter especialista para tudo. Às vezes você sabe fazer tudo, mas você não sabe fazer direito. E esse não direito lá na frente pode ser um prejuízo grande e, além do prejuízo, é o perigo de vida, porque o gás hoje é um negócio que extremamente tem que ser muito bem feito. Você até falando aí do cuidado que você toma no momento da sua instalação e posteriormente que o pedreiro precisa tomar, que é um serviço que vai estar ali em cima do teu, eu acho que é muito parecido com a impermeabilização. Impermeabilização também tem isso. Por exemplo, o cara vai lá, coloca uma manta asfáltica, e aí tem o serviço do pedreiro depois, e aí se ele bater o preguinho lá, furar a manta, acontece a mesma coisa. Pô, eu fiz o teste de tanqueidade aqui de água, né? E tava tudo ok. Aí depois que o pessoal veio aqui, executou o serviço posterior, apareceu esse problema. Então, eu acho que o cuidado que você toma é muito parecido com a impermeabilização. E aí, legal. Beleza, você falou então dos cuidados que você tem que tomar na hora de fazer a instalação. É claro que se você usar o PEX, tem os cuidados pertinentes ao PEX. Cobre, a mesma coisa, PAD, a mesma coisa, né? Os pedreiros que depois vão entrar também tem que tomar os cuidados. A gente já falou algumas dicas aqui para evitar vazamentos e também evitar quebras muito significativas se acontecer algum vazamento. Mas tem uma dúvida que é a mais cruel de todas. Diga. Essa é cruel. Essa eu quero ver você responder. Vou colocar o cara de frente com a parede agora aqui, ó. Cuidado com a musiquinha. Ó a musiquinha, ó. Ó o gás. Ó, essa eu quero ver. Como é que resolve vazamento? Como é que acha vazamento de gás? Duvido que você sabe essa. Então, vamos aos tempos antigos. Uma buchinha com sabão e água. Mas se ele tiver enterrado? Então, para coisas aparentes. Então, uma buchinha com enterrado. Hoje, você tem um aparelho, nós, no nosso meio, a gente chama ele de cheira-cheira. É um aparelho que detecta o vazamento de gás. Então, o que acontece? O maior problema que nós temos hoje com ele é que, se, por exemplo, a concessionária for lá e lacrar o seu gás, a gente não tem como usar. Então, se você sentir o cheiro de gás, você me chama. Eu vou lá antes da concessionária, vou passar esse aparelhinho. Cheira-cheira? Cheira-cheira. Então, ele não te diz exatamente onde está, porque ele está embutido. Mas aí você vai passando ele, se chegou próximo ao vazamento que tem um odor, ele apita. Então, você sabe, está por aqui. Então, aí a primeira coisa, você vai quebrar ali aquele pedacinho. Normalmente, se não tiver, ele está muito próximo. E esse aparelhinho é muito bom porque você evita quebrar Porque se você não tem ele,
Você fala, você me contratou, eu não sei onde passa a sua tubulação. Aí você fala, ó, é na cozinha. Então o que eu tenho que fazer? Quebrar e achar. Aí eu achei, eu vou sair quebrando. E ele você vai quebrar em locais perto da parede. Você vai abrir um buraco. Não é então pode ser no pé da parede. Então é muito bom. É um aparelho caro, mas que hoje ajuda muito. Como é o que detecta vazamento de água, né? Ele evita de você quebrar em local que não teria possibilidade de ter vazamento. E é muito legal isso da questão do vazamento, porque uma vez eu tive um vazamento de gás no meu apartamento. Você lembra? Você teve lá. Tive lá. Né? E é assim, a gente não sabia o que fazer ali para corrigir aquele problema. Porque no meu apartamento tem as tubulações externas do prédio. E, pô, como é que você ia saber se o vazamento estava nas tubulações externas, né? E a gente confiou que o problema era da entrada ali do apartamento para dentro, né? E eu me lembro que, assim, a gente foi mapeando as possíveis soluções, né? Da onde estaria ali o provável problema, como que a gente resolveria. A primeira foi o seguinte: se for quebrar, quebra onde tem conexão. Que é mais fácil vazar onde tem conexão do que na extensão reta do tubo, né? Porque aí pode ter aquele problema do cara não ter lixado a peça direito, não ter passado a solda, a pasta para solda, não ter soldado direito com o estanho, porque no meu caso lá era cobre, né? E lá no meu caso eu me lembro que foi assim, a gente colocou água na tubulação do cobre com a intenção de verificar o vazamento com o aparelho de água. Só que isso é um problemaço também, porque depois você precisa tirar a água da tubulação, né? É difícil mesmo, o gás é muito mais difícil do que a água. A água já é difícil, mas o gás, então, piorou. Então, nesse caso da água, o que acontece? O gás natural ele é muito leve. Então, se tiver um pouquinho de água na tubulação, ele não consegue passar. Então, o que eu aconselho? No seu caso lá, você tinha aquela rede toda aparente e depois entrava no seu apartamento, se não me engano, perto do aquecedor, inclusive. Foi. O que a gente faz hoje? A gente corta antes de entrar no embutimento e testa dali até o relógio. Vocês fizeram isso lá. Então, assim, não é para lá, então você sabe que é no embutido. Quando é nós que fazemos, então, assim, a gente fez vários prédios para a construtora Planeta, então a gente sabe onde estão as conexões. Então, você imagina assim, lá a gente saía do medidor, entrava no apartamento, ia um T, que ia para o lado do fogão e para o aquecedor, e ia para a churrasqueira. Então a gente sabe onde está o T. Primeira coisa que a gente fazia, está vazando realmente, é para dentro do apartamento? Quebra nesse primeiro T. Por quê? Dali desse primeiro T você testa para a churrasqueira. Não está vazando. Então você sabe que é para o lado do fogão e do aquecedor. Segundo, você quebra o T que vai para o fogão. Aí você testa para o fogão e para o aquecedor. Então assim, você vai quebrar em 3 lugares para achar o caminho. Agora, depois que você achar o caminho, uma vez eu peguei ali para a churrasqueira. São mais ou menos uns 8 metros de tubo até a churrasqueira. Começamos a procurar, sabíamos que tinha uma luva no meio do caminho, quebramos, não era na luva, não era solda. Era um furo de prego. Um preguinho fininho. Aí até nós brincamos lá, eu com meus funcionários. Rapaz, você tem lá 4 metros de sala. O caninho é um caninho de 15 milímetros. Pô, o cara acertar o prego em cima, rapaz. Eu vou falar para você, é uma coisa que... Então, vazamento hoje, se você não tiver o aparelho, a gente utiliza o compressor. Então, você fecha os pontos de consumo, a válvula, e coloca o compressor com 2, 3 quilos. Se for um vazamento grande, ele começa a chiar, você consegue localizar. Se for um vazamento muito pequeno, fica difícil. Mas quando você sabe onde estão as conexões, é bom porque você vai quebrando as conexões. Então, hoje a gente consegue resolver vazamento aí em questão de 1 hora, 1h30. E a gente recebe muito contato, sim, de condomínio. Porque hoje o setor de emergência da concessionária, ela vai e lacra. Então, no seu prédio lá, que seu prédio é individual lá de baixo, né? Então, você tem o medidor seu, fica lá embaixo. Então, sobe um cano para o seu apartamento. Os prédios hoje, ele tem um regulador embaixo, sobe uma prumada e os medidores são no hall. Isso. Então, vamos supor, detectou um vazamento, ele não vai fechar o seu relógio, ele vai fechar lá embaixo. Então, a sua torre fica sem gás. E aí a pessoa me liga e fala, Maurício, a emergência teve aqui, lacrou meu gás. A gente tem que ir até lá, olhar,
consegue achar 1 hora e meia, consegue. Mas é muito mais trabalhoso do que o seu. O seu achou no seu apartamento, lacrou seu apartamento, acabou. Nos prédios novos hoje, não. Lacra o prédio inteiro. Você imagina, tem prédio aí que tem 240 apartamentos. Imagina lacrar 240 apartamentos. Nossa, mas isso não é uma instalação muito inteligente, né, Maurício? Teria uma solução para isso? É inteligente em custo. Em custo porque, assim, você imagine lá um prédio com 240 apartamentos, que nem eu falei. Você vai subir com 240 caninhos, o custo é alto. Então, mas você não pode subir com um cano e aí colocar um registro em cada entrada. E aí, se você souber que o vazamento... Mas eu já entendi a história. Se você souber que o vazamento está dentro do apartamento, você fecha o registro. Mas o problema é que você precisa mandar gás para ele, né? Para você. Não, então, mas o pior não é esse. Por exemplo, você tem 4 apartamentos no andar. Então, você tem 4 medidores individuais. Se for no apartamento, ele lacra só aquele apartamento. Mas se for na prumada, ele vai lacrar tudo. Então, é um grande problema. Mas se ele lacrar o seu, por exemplo, cheira-cheira, a gente não consegue usar. A não ser que eu leve um P13. Coloque na recorte e coloque na rede. Mas já não vão deixar entrar com P13 hoje no condomínio. No condomínio. Então, por isso que eu falo, se você chamar a emergência, nós vamos ter que usar o compressor, que é mais difícil. Se você deixar... Se o vazamento não for grande, chamar uma empresa que realmente conheça, antes de chamar a emergência... Que eu chego lá, olho e falo, não, a gente consegue solucionar rápido. Então, nós mesmos fechamos a válvula do medidor e arrumamos. Se for o caso de tiver que lá, a gente pede para chamar. Então, fala, vai ser difícil, chama a emergência. Mas hoje a gente consegue solucionar em 60 minutos sem ter que chamar a emergência. E o custo não é caro para um serviço desse que é a emergência que a gente fala. Como eu falei para você, hoje a pessoa não tem só o fogão, ela tem o fogão e o chuveiro. E normalmente ela não deixa um chuveiro elétrico. Se ela tem 2 chuveiros, ela coloca o aquecedor nos 2 banheiros. Então, se cortou o gás, você não vai cozinhar e não vai tomar banho. Exatamente. Eu lembro que eu fiquei aquele tempo todo tomando banho com chuveiro elétrico. E aí tem que trocar o chuveiro, né? Porque o chuveiro que você coloca quando é a gás é uma duchinha, né? Não, então, tem uma solução para isso que quando eu vou na casa do cliente, eu explico para ele. Tem um chuveiro que aceita o gás natural. Então, o que você faz? Instala uma ducha no banheiro seu principal, uma duchona bonita, e põe esse chuveiro elétrico no outro banheiro. E deixa ele no neutro. E vai usando o gás natural. Deu pau no seu aquecedor, deu pau de vazamento, você vai lá, põe no quente e utiliza. Você não precisa chamar ninguém, porque se você tem ducha, realmente, se você não tem conhecimento, vai ter que chamar um eletricista para instalar seu chuveiro. Esse você já deixa instalado. É mais feinho? É mais feinho. Mas você tem a comodidade que se der algum problema, você não precisa de nada. É só virar a chavinha e você toma banho quente. Com certeza, com certeza. Boa dica, gostei. Agora, Maurício... É outro problema que eu vou falar. Agora eu deixei os problemas tudo pro final da conversa aqui. Você falou pra mim que era uma conversa amigável, amistosa, só vai vir com problema pra mim? Agora é um problema que eu vou falar pra você, viu? Maurício, nós estamos falando de vazamento de gás. E aí, quando vaza o gás, a pessoa descobre por 2 motivos, geralmente, né? Talvez. O primeiro motivo é o cheiro, tá? O segundo motivo é o aumento na conta. Tá? Que foi o meu caso. E aí, foi o meu caso, inclusive, por eu ter pensado que tava lá o vazamento na tubulação externa, porque como eu não tava sentindo o cheiro, eu falei, então tá pra fora esse negócio aí, né? Já ia jogar pro condomínio querer pagar, né? Mas tem algum outro meio de perceber um vazamento? Mas geralmente esses 2, né? O principal, o cheiro. O cheiro. Porque a conta demora, né? A conta você vai receber, vai demorar, mas o cheiro é o principal... motivo de você saber do vazamento, mas pegou o que você falou aí. Se for meio externo, você não vai sentir o cheiro. Então aí você vai sentir no bolso. Vai demorar e você vai sentir no bolso. É por isso que eu não deixo esse tipo de conta no débito automático. De jeito nenhum. Não tem nem como deixar. Você não vai saber. Vai pagando lá, tem gente que nem controla essas coisas, né? Vai pagando lá, depois que descobriu o vazamento, aí você não vai ver mais. Exatamente. Aí já foi. O vazamento, o cheiro que você sente, é o cheiro do gás? Como que é? Como é que funciona o cheiro?
Então, na verdade, o gás natural, ele não tem cheiro. Então, ele é adicionado um produto nele e toda vez que dá um vazamento, você sente o cheiro. Qual que é o problema do cheiro do gás? Tem gente que acha que o cheiro do gás é igual ao do GLP, o gás natural é igual ao GLP. Não é. O GLP é mais fedido, o cheiro dele, do que o gás natural. Outro problema que eu vejo no gás natural é que o pessoal... Você já deve ter ouvido muito aí. Ah, fulano morreu por vazamento de gás. Não. O vazamento de gás tem cheiro, você sente o cheiro dele. Então, por exemplo, você tem lá na sua casa lá o fogão e o aquecedor. Você deve ter uma válvula, deve ter não, que eu fui lá. Você tem uma válvula de gás no aquecedor e você tem uma válvula no fogão. Então, você sentiu o cheiro, você vai lá e fecha do fogão. Não parou. Você vai lá e fecha. Ah, parou. Então, você sabe que o problema está no aquecedor. O que acontece é que o aquecedor mal instalado, ele gera monóxido de carbono dentro da sua casa. Isso não tem cheiro. Então, quando o pessoal fala, a pessoa morreu por causa do gás natural. Não. O gás natural não mata. O gás natural você vai sentir o cheiro, tem cheiro, e você vai fechar. O problema é o monóxido de carbono dentro da sua residência. Tanto é que o seu lá tem o duto, que a gente chama, e a chaminé para fora. Eu fui num condomínio a semana retrasada, o pessoal tem um aquecedor, vidro, fechando tudo, não tem chaminé no aquecedor. O monóxido fica tudo dentro da casa da pessoa, na lavanderia. Então, você imagine na situação que nós estamos hoje, que é frio. Você fecha todos os vidros. Aí você vai tomar banho. Sua esposa está lá lavando roupa. Aquele monóxido não tem cheiro. Então, isso é o que mata. O gás não mata. O gás natural, você vai sentir o cheiro. O GLP, você vai sentir o cheiro. O problema é o monóxido de carbono. Aí vem novamente o que eu te falei aquela hora. Você comprou um aquecedor, está reformando sua casa, o seu José Pedreiro está lá, você fala, você instala para mim? Instalo. Ele vai instalar. Está dentro da norma? Não. É perigoso? É. Quem que vai sofrer as consequências? Você. Então, vamos, gente, vamos tomar cuidado com gás. Tudo é perigoso, eletricidade é perigoso, o gás é muito perigoso. Aquecedor é muito bom, bem instalado, seguindo normas. Mal instalado é perigoso. Então, se você for fazer um serviço na sua casa, contrate uma pessoa especializada. Inclusive, hoje você tem aí essas grandes revendedoras aí, eles te vendem e mandam instalar para você. Então, é bom. E tem gente que fala, não, eu vou comprar, eu mesmo vou instalar. Não faça isso, não. Agora, voltando ao cheiro do gás, tem cheiro e é forte. Então, a hora que você sentir o cheiro, você mesmo, você pode pegar uma buchinha, a sua mangueira lá é aquela mangueira de cobre. Então, você pode passar nela, ela costuma trincar, se movimenta muito. Então, você pega a buchinha, passa espuma nela toda, se vê que está vazando, troca. O pessoal pede para trocar de 5 a 5 anos. Como é que eu sei que tá vazando com a buchinha? Eu sei, mas eu quero que você explique pro pessoal. Você vai passar a buchinha, vai fazer aquelas bolinhas, você vai ver. A gente não usa buchinha, a gente tem um espirrador, né? Então você joga água com sabão, detergente e capta, não tem jeito. Se tiver vazando, pega. E aí o que você faz? Tá vazando na mangueira? Você fechou a válvula, acabou seu vazamento. Aí ou você vai trocar ou você vai chamar alguém para trocar para você. Mas o importante é ficar sempre atento. Cheiro de gás tem vazamento. Já peguei caso de vazamento no fogão. Eu não conserto o fogão. Então a pessoa falava para mim assim, tá com cheiro de gás. Aí eu fecho a válvula, para o cheiro. Aí você pode ser na válvula e pode ser no flexível. Ela me contratou, fui lá, não era no fogão dela. O fogão dela estava com problema. Então aí ela teve que chamar um especialista em fogão para arrumar. Mas sentiu o cheiro de gás, chama um especialista, procura o vazamento. Legal. Você comentou lá no começo de uma coisa super importante para evitar esse problema de vazamento, que é o teste de estanqueidade. Explica para mim aí o que é o teste de estanqueidade do gás. Então, uma rede nova hoje, a gente faz a rede e aí a gente tem um aparelho chamado manômetro. Então você coloca o manômetro, coloca ar na rede. O teste de estanqueidade hoje, por norma, ele pede para ser feito até 1 hora, se for caso residencial, e com uma pressão 1,5 vezes de uso.
Então, por exemplo, a pressão de uso do gás natural é 220 milímetros de coluna d'água. É um sopro. Assim, ó. É o gás natural. Isto. Então, quando você vai fazer o teste, você põe 220, uma vez e meia. Normalmente a gente faz com 500, 600 milímetros de coluna d'água. Vazando. 5 minutos você percebe que está vazando. O pessoal fala 1 hora. Gente, vazamento você detecta em 2 minutos. Porque você colocou o manômetro, é um relógio. Então você colocou lá 700 milímetros de coluna d'água. Passou 20 segundos, você vai ver que o ponteirinho vai começar a mexer. Tem vazamento, não adianta. Esse negócio de 1 hora é para encher sardinha, que é o que eu costumo falar. Quando é alta pressão, o pessoal manda deixar 24 horas. Então você, por exemplo, você vai trabalhar com uma rede de 1 quilo. Você tem que colocar 1 vez e meia a pressão de trabalho. Então você vai colocar 2,5 kg, a gente coloca 3. Então você coloca um manômetro lá de alta pressão, coloca hoje às 16 horas, você vai voltar amanhã lá às 16 horas. Ele tem que estar, não pode ter caído nada. Às vezes varia temperatura. Então, por exemplo, fez muito frio, pode cair um pontinho, mas não pode cair nada. Tem gente que me pergunta assim, se estiver vazando um pouquinho, pode? Não existe vazando um pouquinho, tem vazamento, gente. Então, o teste de estanqueidade é bom você fazer assim que você termina a tubulação e antes de ligar o gás, o pessoal faz. E aí você fala para mim, Maurício, eu acho que tem vazamento na minha casa. A primeira coisa que eu faço quando eu chego lá é exatamente o teste. Eu desconecto seus aparelhos e coloco o manômetro. Se caiu, tem vazamento. Não, eu falo para você, não tem vazamento. Aí nós vamos ver mangueira, essas coisas. Mas na rede principal é o manômetro com pressão de 1 vez e meia a pressão de trabalho que você vai usar lá na sua casa, no seu comércio. Legal. Bacana. Até você falou de comércio, o comércio eu acho que é bem importante. Porque existem alguns órgãos, não sei qual, tá? Mas eu já fiz um trabalho desse. Um restaurante uma vez me contratou para fazer um acompanhamento de um teste de estanqueidade. Na verdade, uma instalação de gás e, é claro, né, teve um teste de estanqueidade ali que a gente precisou registrar e eu fiz uma RT de responsabilidade técnica para aquela instalação. E eles precisavam daquele teste com a RT para entregar para o bombeiro. Procede isso aí? Procede. Hoje, comércio, prédio, é necessário o AVCB do bombeiro. Então, o que o bombeiro pede? Ele vai pedir laudo de tudo, teste de tudo, de elétrica, de água. Mas no gás, por exemplo, a gente tem que fazer um teste, emite-se um laudo e o engenheiro responsável, que a minha empresa tem um engenheiro responsável, ele acompanha e ele emite RT. Você vai dar risada, mas tem. Por exemplo, essa RT é válida por um tempo. Então, venceu, você tem que contratar uma empresa para fazer novamente o teste. A minha empresa, eu digo porque eu sou dono, a minha empresa vai até o local e faz o teste. Eu conheço gente que você liga para ele e fala assim, viu, eu preciso da RT. Aí ele fala assim, não, passa seus dados. Ele emite RT e manda para você, ele não vai nem no local. Porque ele fala, se o gás tá ligado, tá beleza. Então isso é um risco pro engenheiro. Com certeza. Você estudou lá 5, 6 anos, Deus me livre e guarde, deu um problema lá, alguma coisa, você assinou RT, você estava dizendo que estava certo. Então, às vezes o pessoal, por exemplo, a concessionária aqui, ela não atende só Sorocaba. Ela atende Sorocaba, Alumínio, São Roque, Mairink, vai para Salto, Itu, Boituva, ela está chegando até Botucatu agora. Então, às vezes, uma pessoa de Botucatu me liga e fala, eu precisava fazer um teste. Então, assim, é mais caro. Aqui em Sorocaba é um valor, mas eu vou sair daqui, só para chegar em Botucatu são quase 2 horas. Mais o meu tempo gasta, então é mais caro. Mas eu vou até lá e faço o teste. Eu tive um exemplo desse que o cliente falou para mim, não, emite só RT, eu já fiz isso. Eu falei, não. Você imagina, hoje o engenheiro da minha empresa é meu filho. Né? E eu vou colocar o nome dele em risco, o nome da minha empresa em risco. Então, assim, eu prefiro perder o serviço do que fazer. Mas todo AVCB hoje, você tem que ter o teste de estanqueidade, a RT, que você pode falar melhor do que eu, essa nomenclatura. Anotação de responsabilidade técnica. Exatamente. Então, que nem essa que você assinou lá, você acompanhou. Então, assim, se você não acompanha e o cara faz alguma coisa errada e dá alguma coisa errada, o cara vai em cima de você, do engenheiro. Você vai perder o seu CREA.
Então, é muito importante quando você fizer isso aí, realmente contratar uma pessoa que faça. Você vai pagar pelo serviço certo. Não adianta pagar mais barato e fazer um serviço meia boca. Uhum. Viu? Deixa eu te fazer aqui as últimas 2 perguntas para a gente encerrar. Queria que você falasse para mim de uma besteira muito grande que você já viu sendo feita numa obra, vai? Rapaz, sempre tem alguma que você olha na obra e fala, nossa, que cagada. Tem. Peraí, antes de você responder essa, eu ia falar da explosão. O gás natural explode ou não? Se ficar confinado, ele tem o risco de explosão. Por isso que nós temos as normas. Uhum. Então, por exemplo, você tem a norma aí que tem uma parte da norma que ela fala de ventilação. Uhum. Então, a tubulação não pode passar em lugar confinado, dentro de forro, por exemplo. Tem gente que passa dentro de forro e fica confinado. Então, se tiver um vazamento de gás lá e ficar confinado, se der uma faísca, tem explosão. Uhum. Então, hoje, se você passar dentro de forro, você tem que fazer tela de ventilação. Você põe uma tela num canto, uma tela no outro. Uhum. Você vai passar dentro de um banheiro, você tem que fazer ventilação. Então, se ele ficar confinado, tem o risco, mas é muito mais difícil porque o gás natural ele é mais leve que o ar. Então, quando ele vaza, se o ambiente não for estanque, totalmente... Hoje é difícil você pegar um ambiente totalmente estanque. Ele tem aberturas. Esse aqui, por exemplo, vamos identificar a abertura nesse estúdio aqui. Atrás de você não tem janela, aqui nessa parede também não tem janela. A gente tem uma abertura só na porta lá. Só embaixo? Embaixo uma frestinha em Isso, cima. já é o suficiente. Por quê? Se o gás natural vazar, ele é leve, ele vai subir. Uhum. Então o ar vai entrar por baixo e vai expandir ele para fora. O GLP, por que ele é mais fácil de explodir? Ele é mais pesado que o ar. Então quando ele vaza, ele condensa no chão e fica ali fazendo um... Eu costumo dar esse exemplo. Você já acendeu churrasqueira com álcool? Já. Já. O que você faz? Você põe o carvão, joga o álcool. Quando você joga o fósforo, o que acontece? O fósforo? É. O fósforo fica dentro da churrasqueira. E a explosãozinha lá? Bum! É. É o GLP, por exemplo. Você saiu daqui, esqueceu uma boca do fogão aberta, o GLP vazou. Ele está todinho no chão aqui. Sim. Na hora que você acender a luz, ele cria uma faísca. Então o pessoal fala... outra coisa. O pessoal fala assim, o botijão explodiu. Não. Você vai procurar o botijão lá, ele está amassado. Vazou o gás. O que explodiu foi o gás que estava confinado aqui. Uhum. O botijão não explode. Então, o gás natural hoje é muito mais seguro do que o GLP. E aquela cena de filme que tá na sua cabeça agora, que quando o cara chega em casa, ele abre a porta, primeiro ele tem que dar uma fungada, assim, ó. Se ele sentir o cheiro de gás, ele não pode acender o interruptor. Essa é clássica, hein? Então, você quer ver uma cena de filme que eu vi, e é um erro grande? Tropa de Elite. 1. Se você assistiu Tropa de Elite... Peraí. Atenção aí, Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. Presta atenção. No Tropa de Elite 1, tem uma hora que ele entra na casa dele lá e vai pro banheiro tomar aqueles remédios que ele toma lá pra... Se você olhar, passa no espelho, o aquecedor dele tá dentro do banheiro. No Rio de Janeiro, tem muito isso. O aquecedor de gás fica dentro do banheiro. Tá louco. Você tem um aparelho que você pode instalar em local fechado. Uhum. Mas é um aparelho próprio para isso. O dele lá, a gente vê que não é. Então, assim, lá no Rio de Janeiro tem muito isso. O pessoal colocou dentro de banheiro, colocou em lugar confinado. Não pode. Então, essa cena, quando eu vi, eu já trabalhava no gás, falei, dá uma olhada. E tem muito lá. Eu vou fazer um corte dessa cena, vou colocar você e o Capitão Nascimento, um do lado do outro. Discutindo. Fala, tá errado, pô. Baiano, cadê o baiano? Pede pra sair. Pede pra sair, Capitão Nascimento. Não sabe nem colocar o aparelho no lugar certo, rapaz? Eu vou te falar uma coisa que eu vi. Eu vi várias, mas eu vi próximo agora, e foi na casa de um amigo nosso, eu não vou citar o nome. Se ele assistir esse podcast, ele vai saber. Ele me ligou e falou assim, Mauricião, comprei um apartamento, eu queria que você fosse lá para ver a tubulação do gás para mim, tem lá tudo lá, mas eu queria que você fosse lá ver para mim. O cara é meu amigo, inclusive ajudou meu filho quando meu filho entrou na faculdade de engenharia, aí eu fui lá. Olhei, tava tudo certinho, aí liguei para ele e falei, tá tudo certo, tá tudo instalado direitinho e tal, mas vou falar para você, quem fez isso para você, o negócio é horrível, feio, o cara fez sabe aqueles gatos? O tubo subia para cá, o tubo descia para lá, o tubo
Ele falou, mas tá bom. Assim, eu falei, não tem nada de errado, mas tá feio. Ele falou, não, então deixa. Então, assim, o cara deixou o negócio dele na casa. Se ele ver, ele vai mandar eu arrumar pra ele. Mas tá muito feio, é um negócio bizarro. Então, assim, quando você contrata um cara e fala, faz, o cara vai fazer. Eu tenho funcionários, eu falo para meus funcionários o seguinte, quando você for fazer um serviço na casa do cliente, pensa que você está fazendo na sua casa. Você ia querer desse jeito? Uhum. Não. Então faça de um jeito que... Inclusive eu tenho aí os meus funcionários que fazem serviço para mim, eu vou até citar eles aqui sem nome, eu recebo muito elogio, tanto em ligações como no WhatsApp. O pessoal liga e fala, olha, seus funcionários são muito educados, limpos, acaba a obra limpa. Então, assim, você tem que ter isso. O trabalho hoje não está fácil. Tem NX no mercado aí de... Então, quando você vai pegar um cliente, o seu cliente é que vai mandar seu nome para frente. Tanto bom como ruim. Com certeza. Se você fizer um serviço bom, ele vai contar para 3, 4. Se você fizer um serviço ruim, ele vai contar para todo mundo. Então, graças a Deus, os meus funcionários também são muito competentes nesse ponto aí. Então, chegou no apartamento, sentiu o cheiro do gás, não acende interruptor. Não acende interruptor, pelo amor de Deus. Se for o gás natural, ainda pode acender. Vou voltar na parte da norma. O gás natural, a empresa, a concessionária, ela não liga o seu gás se tiver uma coisinha fora da norma. Uhum. Não adianta você oferecer dinheiro para o cara que está lá, ele não liga, ele não pode, porque ela é responsabilizada por isso. O GLP não. O GLP, se não tiver ventilação tal, vai estar ligado. Uhum. Então, o gás natural, eu costumo falar isso para meus clientes quando eu vou lá. Se o seu gás for ligado, se a concessionária vier aqui e colocar em alta, que a gente chama que é ligar o gás do apartamento, você está seguro, porque foram tomadas todas as providências da norma, tudo certinho. E o GLP não tem isso. Eu hoje utilizo o GLP na minha casa, tá vendo aí, ô concessionária? Passa a rede aí, porque não tem gás natural. Então, hoje eu tenho lá fogão, chuveiro, tudo a gás de botijão. Então, mãe, vó, tira esse botijão que tá debaixo da pia aí, né? Esse botijão. Rapaz, lembra, Brunão, aquele botijão lá que ficava debaixo da pia lá da casa da mãe, né, cara? Puta vida, meu. Olha, aí colocava um armário ainda pra tampar. Fecha as portas. Fechava tudo ali, rapaz. Com tomada lá embaixo. E o importante é que ele tinha a capinha. A capinha. Eu lembro disso. A capinha. Não, da hora. Então fica a dica aí. Bom, lembrou da besteira? Eu dei um tempo pra você lembrar da besteira da obra que você... A maior besteira que você já viu na obra? Besteira não. Eu presenciei um negócio assim de medo. De medo? A pessoa tava cavando a calçada dela e eu não sei por que motivo atingiu um cano de gás. Na picareta? Não sei se foi na picareta. Ela só me... Quando eu cheguei lá já tava furado. Ah, tá. Esse gás natural que passa na rua, ele, se não me engano, são 3 ou 4 bar de pressão. É um bagulho estrondoso. Não é assim? Entendi. E ela atingiu a rede. E aí ela me ligou e falou, seu Maurício, ela era cliente minha, seu Maurício, pelo amor de Deus, me ajuda, vai explodir aqui a rua aqui, tá vazando gás. Eu falei, calma, explica pra mim o que aconteceu. Ela falou, eu atingi um cano de gás aqui, mas tá um negócio. Eu falei, calma, não explode. Quando você fura um cano de gás assim, é como se fosse um maçarico. Uhum. Então, se você ligar um fogo ali, ele vai ficar um maçarico. Ele não vai explodir, ele só vai explodir se ele tivesse confinado. Uhum. Aí eu falei, pera, calma, respira, me dá seu endereço. Aí ela me passou, eu liguei na emergência e fui lá para ver. Mas é coisa assim, a emergência chega lá, eles têm até acho que 2 horas para chegar, mas quando é vazamento é instantâneo. Então, foi um negócio, ela ficou desesperada, ela chorava no telefone, vai explodir aqui. Eu falei, calma. Então, a coisa mais bizarra que eu vi no gás foi isso. A pessoa com medo de explodir a rua. Vai explodir a rua, é boa, cara. Puta, imagina se essa senhorinha explodisse o mundo, cara. Já pensou? Você já viu o bombeiro quando ele faz o teste com o botijão? Você já viu na internet? Já vi. Ele solta o gás do botijão ali e liga. Uhum. É aquilo, não explode, gente. Eles fazem quando treinamento, né? Se você jogar um pano ali em cima, ele apaga. Uhum. O problema da explosão é o confinamento do gás. Então, Mas ela achou que poderia a terra tá confinando aquele gás ali, explodir a terra, né, meu? Você sabe que tem gente que pensa nisso, né? Eu conheço pessoas que falam que de tanto passar tubulação de gás na rua, isso é que vai acabar com o mundo, vai explodir tudo. Aí vai cair todas as casas, né? Pensou? Tem um pessoal que, eu não sei, rapaz, umas coisas de... Então, assim, ó,
Vamos falar de gás natural. Eu vou chamar um físico a próxima vez que você vier aqui. E nós vamos calcular a possibilidade disso acontecer. De explodir o mundo. Então pensa assim, ó, gás natural. Se o seu gás foi ligado pela concessionária certinho, tá seguro. Tá seguro porque tem normas de segurança. GLP. Quando você fizer, você vai trocar o botijão da sua casa. Você apertou a borboletinha ali, tá vazando. Você vai chamar quem? Os caras chamam o tiozinho, né? O próprio cara que vendeu o gás. Não, o cara vai chegar lá e falar assim, não sei o que tá acontecendo, tá vazando. Então, é diferente. O GLP, o cara entrega na sua porta e vai embora. Ele não tem responsabilidade. O gás natural, ela é responsável pela instalação. Que nem você falou, mesmo para dentro, quando ele vai fazer a ligação, ele checa tudo. Ele olha se está certo, se está errado. Então, quem tiver rede de gás natural, vou fazer até uma propaganda para a concessionária aqui, coloca o gás natural. Hoje ele é barato, você consegue botar no chuveiro também, que é muito bom, e é seguro. Tá. Não vou dizer 100% seguro, porque você não tem nada 100% de segurança, mas é seguro. Beleza. E por fim, dá uma dica aí, uma sugestão, alguma ideia, para a gente encerrar, para o pessoal aí que vai fazer a instalação de gás, não errar. Dica de ouro, vai. Contrata um engenheiro e faz um projeto. Primeiro passo. Boa. Começa pelo certo. Contratou Maurício. Eu tenho noção, eu consigo fazer. Mas eu prefiro seguir um projeto também, porque o engenheiro ele sabe calcular, ele sabe fazer tudo o que precisa. Então, contrate um engenheiro. Gaste um dinheiro agora para não gastar depois. Beleza. Boa dica. Boa dica. E veio mais uma coisa na minha cabeça agora aqui, eu não vou deixar de te perguntar. Mais uma coisa, que as pessoas podem ouvir falar disso, né? Até eu não faço mais o uso disso. Mas eu lembro que quando eu trabalhava em prédio, sempre quando a gente fazia ali aquelas tubulações em cobre ainda, na época, a gente comprava uma fita chamada torofita. Torofita. Você lembra disso? Sim. Usa ainda ou não? Usa. A torofita é exatamente para você proteger a tubulação na terra, na parede. Uma coisa muito importante que o pessoal não sabe, Hugo, é que o cobre não pode entrar em contato com o cal. Mesmo que, apesar que a massa se for na parede, ainda o pessoal geralmente coloca o cal. Mas se for a massa de regularização de piso, é só cimento e areia. Areia e cimento. Não tem problema, Não tem problema, mas o cal corrói muito. Mas mesmo você passando na areia e cimento, é bom você revestir. Você tem uma tinta chamada Prime, você tem a torofita. Então é muito importante, porque a durabilidade é bem maior. E tem um outro também, né? Uma outra, tem a torofita, tem o Prime e tem uma outra também, não tem? Um meio esponjosinho? Aquilo usa mais para ar-condicionado, ou quando você faz água quente. Tá. Mas pode ser também? Pode. Protegendo? Tá. Você tem que isolar, né? É que hoje todo mundo está optando pelo PEX. Aí o PEX não precisa dessa proteção. Ele é multicamada. Multicamada. O que eu vejo muito ainda, peguei um prédio esses dias, é o pessoal passar a tubulação na estrutura da laje. Não pode. Isso é fora de norma. E eu vi um pessoal fazer, até falei para ele. Então não pode. Dentro de estrutura de laje não pode. Então tem que se atentar a isso aí. Você passa na regularização do contrapiso. Na estrutura da laje não. Legal. Eu vou te chamar uma próxima vez aqui pra gente falar só do PEX. Só do PEX. Aí você vai pegar umas fotos da obra lá, aí você vai trazer, a gente vai colocar aqui na tela pra dar uns exemplos de instalação de PEX. Eu vou trazer o cheira-cheira pra apresentar pro pessoal. Boa! Vou trazer o manômetro pra eles terem noção do que é isso. Boa! E vou ver se o engenheiro vem junto comigo. Tá marcado. E aí você vai falar da NBR 13103 e da 15526. Pô, tá feito então. Perfeito. E só para finalizar, essas NBRs, elas são revisadas de ano em ano. Então, às vezes, o que acontece com você? Você está lá dentro da norma, que o dia que eu fui lá está dentro da norma. Mudou a norma. Regularizou, mudou a norma. Você esqueceu de pagar uma conta. Nós estamos em junho. Você esqueceu de pagar a conta de janeiro. Mas você não vai lembrar disso mais. A concessionária vai lá e arranca o seu relógio. Ou corta o seu gás. Você vai pedir religação. Quando o cara for lá religar, colocar o relógio, ele vai fazer vistoria. Aí você vai dizer assim, pô, mas estava ligado. Não. Ele tem que ligar na norma nova. Então, eu pego muito cliente assim, viu, mas desligou ontem. Ele não pode ligar fora da norma. Estava fora da norma, ele não pode obrigar você a arrumar. Falar assim, eu vou desligar. Não pode. A hora que desligou, você tem que regularizar. Isso eu pego muito problema assim. Que da hora. Boa dica essa também, hein? É bom o pessoal saber disso. Legal, Maurício. Gostou do papo? Foi bacana? Rugão, obrigado.
Eu tô vendo aí que você tá indo decolando, graças a Deus. Foi um prazer estar aqui. Espero ser chamado mais vezes. Vai ser. A MMD hoje, graças a Deus, é uma das melhores realmente de Sorocaba. Não é me gabando, mas é uma das melhores. Bato carimbo. Carimba aí. E vou dizer pro pessoal, sigam, ouçam, assistam o canal do Hugão. Professor das Obras. Professor das Obras. E é um belo professor, hein? Aí sim, hein? Já trabalhamos junto e o cara é bom. Legal. Vamos encerrar ali, ó. Esse foi mais um podcast do Professor das Obras. Nossa, peraí, de novo. Você tá escutando a música? Olha o gás! Olha o gás! Tchau! Oh, God!